Olá, alvinegras, estamos de volta aqui no canal do Vozão, a sua plataforma também agora em versão podcast. Eu sou Lívia Rocha e estou aqui do lado do Rodrigo Cavalcante. Hoje vamos falar sobre Ceará 1, Ferroviário 1, o clássico da paz que teve um jogo, bem ruim, para falar a verdade, uma atuação do Ceará para se esquecer ou para lembrar e corrigir todos os erros, né? Mas antes da gente aprofundar esse assunto, eu vou falar dos nossos anunciantes, aqueles parceiros que nos dão essa chance também de estar nessa plataforma de podcast. O Complexo Mister Hall, @Complexo Mister Hall nas redes sociais. Quer bater aquele racha, aquela pelada? Vai lá nas redes sociais e você consegue um desconto bacana. Diz que escutou aqui o canal do Vozão com Rodrigo Cavalcante. Com certeza você vai ser muito bem tratado por lá. O nosso querido amigo Rock Pio Imports é o @Rock Pio Imports. Você também vai nas redes sociais, fala com ele, que é aquela camisa muito massa, de qualquer time assim, nacional e internacional, como diz o Rodrigo, do Brasil e do mundo. Vai lá, tem camisa retrô, o cara é gente boa e tenho certeza que também você vai ter um excelente produto na sua mão. Gente, para finalizar, quem veste Rodrigo, moda macho, @moda macho, _. Tem lá camisas super transadas é uma palavra bem anos 80, mas como eu sou velha, eu digo essa palavra. E agora eu vou passar a bola logo aqui pro Rodrigo Cavalcante, sem perder tempo, para ele avaliar o que é que ele achou desse clássico. Ceará 1, Ceará empatou, arrancou o empate no finalzinho com o gol do Samuel Xavier, uma bola lá, bate-rebate que o Rafael Sobis conseguiu dar aquele passe pro nosso lateral direito, Samuel Xavier, que empatou. Olha, eu digo, se o Ceará tivesse perdido esse jogo ontem, a situação era bem complicada, né? Veio de um empate contra o Frei Paulistano pela Copa do Nordeste. Ontem arrancou um empate com o time Coral. E no sábado enfrenta o Fortaleza, nosso maior rival. E aí, Rodrigão, o que é que você achou desse jogo, dessa atuação do Ceará? Eu sou o Rodrigão que faz os gols, né? Diga-se de passagem. Abraço, Olivia. Abraço para os amigos ligados no nosso podcast. Então, eu acho que você falou que o empate de ontem não deixou a situação tão complicada. Para mim, isso não diferencia em nada. O resultado, pior do que o resultado, que na minha opinião foi muito ruim, empatar com um mando num campeonato de tiro curto é muito complicado. Pior do que o resultado foi a atuação. A atuação do Ceará foi terrível. O Ceará hoje é um bando dentro de campo. Muito desorganizado, muito sem padrão, muito sem critério tático. E isso passa totalmente pelo técnico Argel Fuchs. O Alvinegro de Porangabuçu, nesse confronto diante da equipe do Ferroviário, não conseguiu criar praticamente nada. As criações passaram bem longe. O time no sistema defensivo, o Klaus foi muito mal, uma estreia muito alarmante de um zagueiro que chegou como aposta e já mostrou um cartão de visitas nada agradável. As laterais, o Samuel marcou o gol, foi bem, tentou. Bruno Pacheco ainda muito tímido, mas você nota que ele tem qualidade, mas talvez o padrão em relação ao sistema tático ainda não o ajude. No meio-campo, Charles e Fabinho não conseguem marcar defesas, sistemas ofensivos adversários que são até agora o que o Ceará enfrentou fracos. O Ceará pegou um time do Ferroviário, com todo respeito ao Ferroviário, com o Wellington Rato, que marcou um golaço, mas com jogadores que jogam campeonato estadual e o pessoal lá do Frei Paulistano, com todo respeito também ao Frei Paulistano, que certamente não chegam nem aos pés, ao nível do que o Ceará ainda vai enfrentar no decorrer da temporada. No sábado, já tem um ataque bem mais qualificado. E a resposta, o resultado do Ceará até agora, com sistemas ofensivos de médio porte, de médio para baixo porte, foi ruim. Imagina o que esperar para um compromisso diante de um time mais qualificado. Rodrigo, e sem falar até do nível técnico, é a questão do investimento dos times. O Ceará investiu alto, fez grandes contratações que não foram baratas, e o torcedor quer sim resultado. O torcedor tá cansado, 2019 foi um ano muito difícil, e eu quero que a gente pontue duas coisas que eu fiquei muito preocupada ontem. Foi a atuação do Klaus, realmente, e também a atuação do Fabinho. O Fabinho caiu muito de rendimento. Eu gosto dele, acho que um jogador muito bom, tem uma qualidade de passe diferente,
mas eu acho ele com o Charles tem aquele problema de posicionamento. Tá dando choque. Eles estão dando choque. É exatamente isso. Então, o que é que tu acha, assim, de solução? Seria uma mudança? Seria sacar o Fabinho nesse momento, até pra ele se queimar? Ou seria sacar o Charles? Ou seria mudar esse esquema tático? A minha visão é mudar o esquema tático, sabe? Se você não tem 2 pontas de tanta qualidade, pra que usá-los? Ontem o Matheus Gonçalves também errou tudo. Entendeu? E o Rogério, mais uma vez, ainda não disse o que veio, né? Então, já pulei até pro ataque. Mas esses 2 volantes, o que é que você tá achando dessa atuação de ontem, principalmente, né? Olha, Lívia, você pontuou algumas situações em relação a atletas, e alguns dos torcedores podem estar nos ouvindo e pensando assim, mas é a segunda partida, já estão queimando o Fabinho, estão queimando o Klaus. Não. O Klaus é um jogador que chegou recentemente e que o cartão de visita dele foi muito ruim, ele jogou muito mal. Nada impede que ele possa fazer uma temporada espetacular, nada. Mas o cartão de visita foi muito ruim. Uma apresentação atabalhoada, desorganizada. E isso partiu muito também porque a volância não marcou. Os marcadores do Ceará no meio campo não existiram nesse último jogo. Isso. A liberdade que o jogador do Ferroviário tem pra limpar, pra dominar, pra chutar e pra fazer um golaço é absurda. Sendo que ele teve mais 2 oportunidades iguais que ele mandou lá na quadra do Oeste de Borbas. Ele teve tempo de pensar, né, Rodrigo? Várias vezes, em várias oportunidades. Então, em relação ao esquema tático, acho que o Agel precisa repensar. As coletivas dele são muito atabalhoadas. Ele se contradiz demais. Chegou a dizer e continua dizendo que ninguém vai ver ele entrar em campo com 3 volantes, mas acho que essa seria a solução para entrar em campo, principalmente contra o Fortaleza, que tem um time bem mais entrosado, um time que jogou o ano todo passado praticamente junto, que se reforçou na parte ofensiva bem. O Edson Caril já começou a fazer gols. Contra um adversário como esse, que tá num ritmo físico e técnico, obviamente, diferente, eu acho que você precisa se resguardar e sair na boa. E pra isso acontecer, eu entraria com os 3 volantes. Não sacaria o Fabinho. Acho que o problema entre o Fabinho e o Charles é que só eles 2 pra marcar, eu acho muito pouco. Eu acho que um jogador mais de pegada, que no meu caso, na minha ideia de jogo, seria o William Oliveira. Minha ideia seria o Fernando Sobral, Rodrigo. Não, aí ele já deixaria o Fabinho mais pra pegada e liberaria. Então o Sobral seria o segundo volante. Sobral não é contenção, nunca vai ser contenção. Exato. Foi até uma queimação que fizeram com ele ano passado. Botaram de ponta, de volante de marcação, tudo que ele não é. Então, eu penso em que o Ceará precisa reforçar a pegada. Já que o sistema defensivo tá meio ainda enferrujado, voltando de férias ainda em ritmo de festa, como diria Silvio Santos, acho que tem que, agora nesse começo, reforçar a pegada, porque vem aí um adversário complicadíssimo, um clássico rei com pontas de velocidade. Se não tiver gente pra marcar, vai sofrer bastante. E é uma situação em que eu acho que o William Oliveira deveria ajudar para conter mais. O Rafael Sobis já merece a vaga de titular. O Rogério merece ser sacado do time. A gente começava naquele primeiro podcast que o Rogério era uma aposta. Que até eu poderia ter feito, que eu até acho que faria. Mas os primeiros jogos dele são um cartão de visita também muito negativo. Tá muito mal, não consegue ter a explosão, drible. E é uma atleta que não tem condições de ser titular no momento da equipe Ceará. Eu também queria entender o que passou pela cabeça do Ajá pro Felipe ser reserva no jogo de ontem. Também não entendi essa. Nesse jogo contra a equipe do Ferroviário. Foi uma ideia extremamente bizarra, não tem nenhuma lógica. Só se ele pediu ou se ele queria testar alguma coisa. Essa ideia dele que Felipe e Vinícius não podem estar dentro de campo ao mesmo tempo, começando a partida, também é bizarra. Ele precisa repensar isso. É inacreditável você abrir mão da qualidade do Felipe porque você tem uma ideia de jogo e é teimoso e só vai seguir aquilo. A verdade é que o Agel precisa ganhar, pra ele ter um pouco de confiança. Eu ia falar disso. E precisa, principalmente, deixar de ser cabeça dura e... como essa temporada estão fritando o treinador? Pode ser, mas pode não ser. Eu vi um texto do Fernando Graziani hoje falando que era meio precipitado estar falando da demissão da Agel, mas que também não era, porque ele é um problema do ano passado. Isso. A
A minha opinião, Rodrigo, é que eu acho que ele nem deveria ter ficado pra essa temporada. Acho que o Ceará deveria ter investido muito mais em treinador. Se você achar um torcedor que bancaria a permanência do Agel, é muito difícil que isso acontecesse. Essa é a grande verdade. Grande verdade. Porque é um treinador que, a nível de mercado hoje brasileiro, cara, os trabalhos dele são extremamente questionáveis. Tem um título no Internacional, ele se vangloria muito de ter tirado a vitória do rebaixamento, um título estadual aqui, outro ali, mas não é um trabalho de respaldo, não é um treinador do primeiro escalão do futebol brasileiro. E talvez o Ceará nem tenha potencial financeiro para ter um cara de primeiro escalão. Esse ator de primeiro escalão ganha 700, 800 mil reais, 500, que é muito dinheiro. Com certeza. E até acho que pela ideia de diretoria esse ano, dá até pro Ceará ter um técnico como esse, sim. Dá pra ele investir no mercado isso. O Ceará ainda tem reserva de mercado pra fazer. E às vezes, você tem uma Ferrari na mão, mas o cara tem a chave de um Fusca pra abrir a Ferrari. Aí não vai conseguir abrir. Eu traria o Anderson Moreira de volta. Pois é uma situação que algumas pessoas brincam, né, que tem as divas do Anderson, mas a verdade é que o Anderson fez um bom trabalho até onde pôde. Também foi cabeça dura, sim senhor. Teve as teimosias dele, mas todo treinador tem, Rodrigo. Se a gente for parar pra pensar, todo treinador é cabeça dura. Mas eu acho que com as peças que ele tinha disponível ano passado, acho que ele conseguiu muito. Esse ano ele pode fazer ele poderia fazer muita coisa, mais, essa né? que é a verdade. Rodrigo, falando, já que a gente foi pro ataque, você já falou do Rafael Sobis, que já tem condições de ser titular, cara. A atuação dele ontem me surpreendeu positivamente. Ele entrou super ligado no jogo, bateu lateral, tava lá brigando. Quando o Matheus chegou na ponta, na verdade ele não foi cruzar, foi tentar driblar, ele ficou na cabeça. Sabe o que é legal do Sobis, Lívia? Só complementando o que você tá falando. Na hora do gol, todo mundo correu pra comemorar. Ele correu lá pra dentro da rede pra tirar a bola, pra pegar, pra bater o centro. Então, mostra o cara tá com vontade. Correndo até a bandeira do escanteio pra tirar uma bola que ia sair. Querendo pra mostrar que tem condições, sim, de ajudar muito a equipe do Ceará. E ele tem essa característica de brigador. Além de ser muito técnico. Ele treina muito bem, ele é muito técnico. O Agel, no pré-jogo do Frei Paulistano, já tinha dúvida de colocar ele ou não de titular. Mas, de repente, só colocou o cara pra jogar 20 minutos. No último jogo, agora, pensou-se que ele teria condições físicas de começar com titular também. Só jogou alguns minutos da segunda etapa. É uma coisa meio estranha, ele se contradiz muito. É um treinador que... as ideias de jogo dele são meio estranhas. Não tem padrão tático, o time não tem padrão tático. Ontem ficou isso muito claro. Ontem foi muito bizarro, existia uma brecha, um buraco entre a zaga e a volância que era um absurdo. E o Ponte Ferroviário se criou. Rodrigo, em alguns momentos... Só pra complementar, antes do gol de empate do Ceará, o Ferroviário teve uma chance absurda, de novo com o Rato. Que ele foi pretencioso e quis encobrir o Praz cara a cara, que ele podia ter metido no canto e matado o jogo. Eu vi algumas pessoas até criticando o Luiz Otávio, mas em alguns momentos o Luiz Otávio era o cara que tava saindo com a bola pra tentar criar alguma coisa, pra desafogar. Né? Fica difícil cobrar o Luiz Otávio pra armação. Exato. Ele não é o cara que vai armar. Se você um time burocrático, um time com um padrão robótico. A bola sai no Praz... Pega o zagueiro toca no lateral toca pro zagueiro, o zagueiro toca pro volante, o volante fica de costas, devolve pro zagueiro, fica atrás de uma brecha, fica atrás de uma situação que não existe, que não dá certo. Então, precisa mudar. Com certeza. O Agel tem as convicções dele, mas acho que em certos momentos precisa abrir mão dessas convicções, né, Lívia? Com certeza. E a gente tava no ataque, olha... Eu não vou querer queimar, não tô queimando nenhum jogador. Falando do momento. Eu acho que o Rodrigão ontem... Rapaz, foi complicado. Ele perdeu 2 gols. Às vezes parece, sabe o quê? Em alguns momentos do Rodrigão? Sei lá, ele meio relapso, meio displicente um pouco. Teve uma bola lançada dentro da grande área que ele quis dar um toque de letra. Foi. Domina a bola, pensa, olha e chuta. Isso. Porque eu sei que o cara tem qualidade. Ele tem. Ele tem ótimas passagens em alguns clubes. Mas eu acho que... para alguns jogadores do elenco do Ceará, não caiu a ficha, pelo menos pelo que eu entendi, que o
Campeonato Cearense importa. Importa demais. Muito. O Campeonato Cearense desemprega treinadores. O Campeonato Cearense provoca reformulações de elenco. E outra, além do Campeonato Cearense ser importante, a torcida precisa disso. A torcida precisa de boas atuações. O time, vamos ser bem sinceros aqui. Depois de um ano tenebroso como foi ano passado, precisa. E outro, o Ceará teve sorte porque o Cruzeiro foi pior do que ele. Essa é a verdade, entendeu? Então, o torcedor quer ver uma boa atuação do time. Claro que todo torcedor quer, mas o do Ceará precisa muito disso. O momento de 2019 foi muito complicado. 2018 já tinha sido complicado. Uma herança maldita. Entendeu? Então, mas que precisa mudar. Com certeza, lógico. Precisa mudar. Lógico. E como treinador teimoso, isso não vai mudar, certamente. Ele vai treinar os últimos treinos, ele vai fechar, né, Rodrigo? O treino de quinta-feira, né, pré-jogo de Clássico Rei foi fechado. O de sexta-feira provavelmente também vai ser. É uma situação, sabe, Lívia, que eu fico pensando. Eu quero muito nosso podcast, nós já vamos chegar provavelmente com essa definição. Se perder o Clássico, vão demitir o Agel? Aí eu fico me perguntando, pra que esperar perder pro Fortaleza pra demitir o Agel? Mas tem uma será situação que bizarra? Não, peraí. Eu tô pensando. Precisa existir convicção de alguma coisa. Tem gente em rede social. A rede social é a casa do demônio. A gente usa ela, mas ela é a casa do capeta, é igual a TV ao vivo. Tem gente que eu vi que tá torcendo pro Ceará perder pro Fortaleza pra o Agel ser demitido. É bizarra essa situação. Mas tem gente que tá pensando assim. Não, eu sei disso, eu sei. É surreal? Mas existe. Por quê? Porque é melhor perder pra esse torcedor. É melhor perder pro Fortaleza agora. E dar um revestrez, uma mudança de planejamento, sair de um treinador que pra essa pessoa é ultrapassada. É melhor perder pro Fortaleza uma vez esse ano, mudar de treinador, do que ganhar do Fortaleza, se iludir e continuar um ano levando, empurrando com a barriga. Isso é surreal pra ver um torcedor falar isso. E é sintomático. Por que isso está acontecendo? Porque, como você falou, a herança maldita de 2019, de 2018. 2018 nem é tanto a herança maldita, sabe por quê? Porque o viés, o viés não, o gráfico, a curva foi uma subida. Começou lá embaixo e terminou em cima. Mas 2019 foi ao contrário. Foi ao contrário. Então isso precisa mudar. É uma situação em que o Ceará, desses jogos, é importante o Ceará abrir o olho, mostrar a importância que não tá tudo certo ainda, que precisa reforçar a zaga, que precisa... O Thiago foi uma pancada no rosto, volta daqui a 2, 3 semanas. Não é porque ele se contundiu, é porque precisa de jogador de qualidade na zaga. Precisa, acho eu ainda, eu não abro mão dessa convicção. Precisa de um lateral esquerdo, precisa de um jogador para disputar pau a pau com o Bruno Pacheco. Precisa de um centroavante para brigar pau a pau com o Rodrigão. Porque o Sobs é um jogador que pode ser usado nessa posição, mas ele tem muita qualidade também pra jogar na ponta. Tem, muita. Então dá pra ter o Sobs e um bom centroavante. O Rodrigão não é um bom centroavante, mas não tá no bom momento. Ele precisa de alguém pra competir com ele. O Beckson não é esse jogador. Eu já falo isso desde aquela primeira análise de elenco. E vamos continuar mantendo isso porque eu acho que essa minha linha de raciocínio tá correto. Posso estar errado? O futebol pode me mostrar dentro de campo que eu tô errado, mas acho que eu tô certo. E o torcedor do Ceará deve concordar comigo em boa parte. Então é uma situação complicada. A pressão é gigantesca. O Ceará vai para um Clássico Rei de novo bastante pressionado para vencer. Mais do que isso, vai ter que vencer e jogar bem. É verdade. Contra um time que que tem mais entrosamento, o Ceará vai ter que jogar contra os números, contra o entrosamento, vai ter que jogar contra tudo pra ganhar do Fortaleza. Porque a atmosfera vai estar 70-30. Isso, exatamente. O torcedor do Ceará que quiser o estádio, foram colocados pouco mais de 13 mil ingressos, R$50 inteira, 25 a meia, setor superior, o setor inferior 60-30. É uma situação complicada. Aí, poxa, tu tá começando a temporada, tava ganhando do Frei Paulistano de 2-0, toma um empate. Aí tu vai pro jogo contra o Ferroviário, faz uma partida desastrosa do ponto de vista técnico-tático. Aí tu tem como terceiro jogo o Clássico Rei. Aí eu volto pro que eu tava falando. Tem que ter padrão e mentalidade. Tem que ter uma linha de raciocínio, Ceará. Se for pra esperar perder pra Fortaleza pra demitir o Agel, por que não demitir agora, nesse momento antes do jogo?
Vai precisar perder pra demitir? Tem que ter convicção. É a palavra. Convicção pra agir. E o principal, planejamento. Que eu acho que é uma coisa que não teve desde que ele aceitou esse contrato dele longo. Acho que ele era pra ter ficado nos últimos jogos. O Ceará fechou como treinador sem saber nem em que divisão estaria no outro ano. Pronto, é isso. Foi coragem das duas partes. Muita coragem das duas partes. Você foi bem no ponto. É exatamente isso. Então, eu acho que falta planejamento, né? E vamos esperar o resultado desse clássico pra gente ver se ele vai ser demitido ou não. Talvez nem seja, viu, Rodrigo? Não, sinceramente. Talvez ele leve uma banhada e continue. É possível. É futebol, né? E os cearenses ainda mais são cheios dessas surpresas. A gente vai ter alguma novidade de jogador nessa... Pro Clássico Rei, dificilmente, Lívia. Porque a situação do Martin ainda segue aguardando a regularização. Se ele for regularizado é no último dia, na Bacia das Almas. E não deve entrar, né? E não deve ser titular. Acho que não é um jogador que vai chegar, me dá a camisa, vou jogar. E o Léo Chu já chegou, já vai começar os exames médicos, vai começar os treinamentos com o restante do grupo. E é uma opção para a sequência do restante da temporada, o Léo Chu. Então, basicamente é isso. Acredito eu, já lhe cortando de uma pergunta, que Ceará é esse contra a equipe do Fortaleza. Acredito no Ceará sendo formado pelo goleiro Fernando Praz. Vai arriscar? Tem essa coragem? Tem, porque os treinos vão ser fechados. E aí, o que acontece? Não vai ser o time que... Esse time que eu vou falar agora não é o time que eu gostaria de ver em campo. É o time que eu acho que vai a campo. Pois espera aí. Primeiro, vamos ao time que você queria. Pra mim, assim, em relação à formação... Vai. Eu, Rodrigo Cavalcante. Eu acho que eu também concordo contigo. Se for aquele que Fernando Praz, o Samuel, o Luiz Otávio e o Brock. É um atleta que tem muito mais experiência, que pra mim é melhor do que o Klaus. E na esquerda, o Bruno Pacheco. No meio campo, eu reforçaria, colocaria o William Oliveira pra conter, pra pegar. Junto com ele, o Fabinho, dando aquele suporte defensivo. Libera o Charles pra jogar. Junto com a liberação do Charles, Felipe e Vinícius podem estar abertos pelas pontas, podem se movimentar. Isso, um deles podem centralizar. E o Sobs, até pelo momento, pelo que mostrou no último jogo. Pra mim, esse seria o time. Mas... Sacaria, então. Vamos lá. Não, tiraria Rogério, tiraria Matheus Gonçalves. Klaus e o Rodrigão. E o Rodrigão. Concordo com você. E eu acho que... E os contra-ataques, Rodrigo? Os contra-ataques, se o teu meio campo tá pesado... Os seus dois laterais com os 3 volantes, que eu obviamente colocaria em campo, com esses 3 volantes em campo, os laterais ganhariam mais liberdade pra atacar. E o Samuel vai muito bem na ponta. O Fortaleza tem 2 pontas muito rápidos, que são o Oswaldo e o Romarinho. Mas se o Ceará tiver jogadores ofensivos, agudos, eles não vão atacar toda a vida. Você entra em campo pra atacar, mas se você tiver a bola e souber atacar, eles vão ter que te marcar. Com certeza. É diferente. É diferente. Mas esse é o time que eu entraria em campo. Mas eu acho que o time que o Agel vai mandar a campo deve ser formado pelo Fernando Praz, Samuel Xavier, Luiz Otávio. Acho que ele vai manter o Klaus. Também acho que ele mantém. E o Bruno Pacheco. Eu acho que ele vai manter os 2 volantes, vai entrar com o Fabinho e Charles. Acho que no meio campo ele vai... Eu acho que ele sabe. Eu acho que ele vai colocar... Deixar o Matheus, vai colocar Vinícius e Felipe e o Sobs. Acho que ele vai entrar com esse time. Acho que ele vai... Então, no caso, eu acho que o Argel vai sacar ali. Ele vai sacar o atleta Rodrigão pra colocar o Sobs. E vai sacar o Rogério pra colocar o Felipe. Em relação ao jogo contra o Ferroviário. Acho que ele vai fazer isso. Essa é a minha aposta em relação a time. Do Argel... O que eu gostaria foi o time passado que eu falei. Então, Rodrigo, gostei desse time aí. Achei bacana, porque libera os laterais. O Samuel tem muita liberdade, ele vai muito bem no ataque. O Samuel é muito agudo. Olha o gol do Samuel contra a equipe da Flamengo. Exatamente. Não, e ele chega muito bem no ataque, né? A verdade é essa. Foi muito bonito. A força, a vontade do Sobs. O passe do Sobs de cabeça, aquele toquinho diferencial. Né, cara? Técnico, inteligente demais. Que homem. Lindo e inteligente e bom jogador. Calma. Desculpa, Sobs. Emocionado. Se o Sobs estiver ouvindo, o nome dele é Rodrigo Cavalcante, sabe? Um abraço, Sobs. Gente, então é isso, a nossa análise, visão do jogo contra o Ferroviário e já na expectativa pro clássico. E que fique bem claro, ninguém tá fritando ninguém, não. A gente tá opinando sobre o que a gente viu no jogo. Isso. 9 mil
300 pessoas foram ao estádio, acho que tinha uns 300, 400 favela. 9 mil pessoas, 9 mil torcedores do Ceará estavam lá no estádio. E eu tenho quase certeza que dos 9 mil que assistiram o jogo lá do lado alvinegro, acho que 8.999, que a unanimidade é burra, já diria Nelson Rodrigues, deve concordar em boa parte do que a gente comentou aqui agora. Tá vendo, gente? Pessoa que tem autoestima, viu? Tá aí. Se garantiu. 8.888, pra não diminuir. Pronto, tá ótimo. Então, gente, é isso. Mais uma vez estamos aqui. Quer seguir a gente nas nossas redes sociais? Pois anota aí. @RCF1994. Tanto no Twitter como no Instagram, no Facebook, Rodrigo Cavalcante. Tem fanpage e tem a página de amigos, né? Exatamente. Muito chique, viu? Bicho da Muito chique. O meu já é um pouquinho mais complicado. @Lívia, LYVIA Rocha, __. Tanto no Instagram como no Twitter. E no Facebook, Ela gente. botou difícil assim pra fugir dos cobradores. E no Facebook, Lívia Rocha, mas quase eu não tô mais por lá. Eu tô um pouco invisível no Facebook. Gente, pois foi isso. A gente espera que seja um bom clássico. A gente reitera aqui a paz, né? Pra quem vai. Que seja todo mundo bem, que não tenha... Paciência, se ficar preso dentro do estádio. Paciência. Acho que todo Ceará quer ficar preso no estádio comemorando a vitória, né? É. De antemão, acho que vai ser isso, né, Com cara? certeza, é isso mesmo. Pois, esperamos que não tenham brigas, né? Até porque isso pode refletir em perder mando de campo pra Copa do Nordeste. Pra Copa do Nordeste, não, pro Campeonato Brasileiro de novo. Como já refletiu diante do Frei Paulistano. Então é isso, galera. A gente fica por aqui. Bom dia, boa noite, boa tarde, seja a hora que você esteja ouvindo. E depois do Clássico Rei vai ter a análise desse jogo. E já a próxima. Análise instantânea e rápida. Viu? Exatamente. Essa do Clássico Rei vai ser super rápida, até porque clássico pede isso, né, Rodrigo? Clássico e vice-versa. É isso, gente. Pois uma boa noite, bom dia, boa tarde mais uma vez pra vocês. A gente segue nas nossas redes sociais atualizando o que tiver de mais importante em relação ao Ceará. Agora, você que ainda não fez o seu sócio, o seu pré-cadastro do sócio, a gente tem que bater uma meta para que o sócio fique mais barato para todo mundo. Aí sim, hein? Né? Antes de encerrar, eu tenho que dar esse lembrete pro torcedor do Ceará. Vai lá, entra no sociovozão.com e faz o teu pré-cadastro para ficar tudo baratinho. Dia 5 de fevereiro vai ser o lançamento oficial do novo programa de sócios do Ceará. Eu espero que todo mundo aqui que esteja ouvindo o podcast, seja torcedor do Vozão, faça esse pré-cadastro, que eu tenho certeza que esse ano o programa de sócios está muito bacana, tá visando todo mundo, né, Rodrigo, a questão financeira, então é muito importante pro Ceará. Vou dar até os números para vocês aqui. Se a gente bater a meta... Tá com 21 mil, né? 21 mil, Se né? Hoje, na quinta-feira, dia 30 de janeiro. Então, temos que chegar a 35 mil pré-cadastrados. O Vovô de Ouro ficaria de 120 para 105. Olha que desconto. O Mais Querido, de 75 por 52. E o campeão da popularidade, é o mais popular, né? Que vai ser o meu. Fazer o quê, né? Eu sou uma pessoa humilde. Assalariado. Ficaria de R$50 por R$35. Gente, vale muito a pena, porque às vezes um jogo custa R$50, né? Então seria R$35. Pois essa é a nossa dica. Pra finalizar aqui mais um podcast do canal do Vozão. E até a próxima, galera. Seja sócio.